Boa noite, tudo bem? Continuamos com as nossas lives, com assuntos super interessantes. E a gente resolveu fazer essa live hoje. Eu tenho dois grandes nomes da reprodução humana aqui comigo. Oi, vão entrando, sejam bem-vindos. E a gente vai falar sobre reprodução humana, infertilidade, fertilização. Então eu vou receber, daqui a pouquinho eu vou apresentar, mas eu vou receber o Dr. Gilberto Almodin, que é da Mater Baby aqui de Maringá, que vai conversar com o Dr. Álvaro Sesquim, que é de Curitiba, da clínica Felicitar. E a gente vai, daqui a pouquinho eles vão entrar, que tá faltando um minutinho, mas quem tiver dúvidas aí, quem quer ser mamãe, né, domingo é um dia muito especial e para quem não conseguiu realizar seu sonho, às vezes acaba ficando triste um pouquinho nesse domingo, porque é o Dia das Mães, né? E as mulheres todas têm um sonho de ser mãe. Então, por isso eu convidei o Dr. Gilberto Almodin, Dr. Álvaro Sesquim, para estarem conversando. Eu tô só esperando o Dr. Álvaro entrar. Ó, já entrou bastante gente aqui. Eu tô esperando o doutor... Oi, gente, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Tô esperando o Dr. Álvaro mandar o... Aqui, ó. Ah, não. Pra mandar pra gente o convitinho. Pro Dr. Álvaro conversar com a gente, tá? Oi, Dani, olha quanta gente linda aqui, Vivian, olha quanta gente. Mulheres, vamos prestar atenção nessa live, que essa live aqui vai ser incrível. Nós estamos esperando o Dr. Álvaro mandar o convite pra gente, pra participar da... O senhor tem que enviar o convite, Dr. Álvaro, pra participar da live, pra dividir aquela setinha ali do aviãozinho, para o senhor participar com a gente aqui da live. Aí vocês vão ali no aviãozinho. Isso, doutor Álvaro. Vai ali no aviãozinho e manda a seta pra gente. Pra a gente aceitar o senhor, para o senhor dividir a tela aqui com a gente. Vamos chamar ele ali no WhatsApp, doutor? Aí eu vou mostrar aqui, doutor Álvaro, o senhor tem... WhatsApp. Que mandar, tem um aviãozinho aqui, o senhor vai clicar e... Deixa eu ver, mas o senhor ainda não mandou não, vamos ver. Estamos esperando, o doutor é de Curitiba, nós estamos aqui em Maringá. E nós estamos esperando o convite do doutor Álvaro para aceitar ele. Já aceitei, Gilberto. Não aceitou. Pedindo, não aparece a liberação. Doutor, é aquele aviãozinho, aquela setinha que parece um aviãozinho, o senhor tem que enviar para nós. Clica naquela setinha que parece um aviãozinho, tá? Tá, joia. Nós estamos aguardando o doutor Álvaro aqui. O aviãozinho no roda... Doutor Álvaro, ela da Felicitar, moça. Mas o senhor tem que mandar um convite para mim, eu tô no meu Instagram. Tá bom. Eu tô aguardando o senhor me mandar o convite com aquele aviãozinho. Ele tem que entrar no seu, né? Quer ver? Vou mostrar para ele. Nós estamos aguardando o doutor Álvaro. Ó, doutor, é esse aviãozinho aqui que o senhor tem que enviar aqui, ó, tá vendo? Esse aviãozinho que o senhor tem que enviar o convite pra gente. Vamos esperar só mais um pouquinho. Não, o sorteio, nós estamos um pouquinho atrasada, Thelma. Nós vamos fazer o sorteio mais tarde, hein? Tá na torcida aí, hein? Pra ganhar aqueles presentes lindos, né? Nós estamos aguardando o doutor Álvaro aqui entrar pra conversar com a gente. Hoje esse sorteio, tá? Mas vai ser bem mais tarde, tá, Álvaro? Ô, Thelma. Olha o Papai Noel, Cláudio Coelho. Tudo bem, Cláudio? Pelo menos Natal nós vamos ter Papai Noel, né? Porque festa junina, pelo jeito... Ah, mandou. Agora o doutor tá mandando aqui o convitinho pra gente. Estamos aguardando aqui. Doutor Álvaro é de Curitiba. Aí, doutor Álvaro, seja bem-vindo. Pronto, consegui. Eu estava entrando no da Felicitar, por isso. Mas a gente foi conversando e o pessoal foi entrando, então foi dando um tempinho para o pessoal entrar. Então eu apresentei o doutor Álvaro Sesquim, é professor assistente da Universidade Católica de Curitiba, é chefe do serviço da clínica Felicitar, né, doutor? Isso, Felicitar. Felicidade em italiano. Quantos bebês, assim, o senhor já ajudou? Quantas mamães? O senhor tem um número? Perdi o número, para não gerar um estresse muito grande. Mais de 1000, depois de 1000 já não conta mais. Não conta mais, né, doutor Álvaro? Eu também
Gilberto, ele falou a mesma coisa. Deixa eu apresentar o doutor Gilberto aqui pertinho de mim. Ó, doutor Gilberto Almodim, da Clínica Mater Baby, também um grande nome da reprodução, né, humana. E eu vou deixar a palavra com vocês. Apresentei o doutor. Nós estamos aqui com outro celular. Apresentei o doutor Gilberto Almodim. E eu falei que hoje é uma data muito especial, doutor Álvaro, porque domingo é Dia das Mães. Exatamente. E quantas mulheres têm um sonho de ser mãe e não conseguem ser mães? E hoje podem tirar essas dúvidas, porque a mulher, ela nasce para ser mãe, né? E quando isso não acontece, gera uma frustração muito grande. Exato. Então, com a palavra, vocês dois. Bom, boa noite, Álvaro. Boa noite a todos que se dispuseram nesse momento a nos acompanhar e assistir. Nós pensamos nesse momento, perto do Dia das Mães, exatamente não só para levar uma palavra de que vocês podem ser mães, mas é uma palavra de acalento, né? É uma palavra de que vocês podem ficar tranquilas, não fiquem tão ansiosas, todo mundo provavelmente poderá ser mãe. Infelizmente, esse caminho que leva à maternidade tem algum percalço, às vezes nós temos que dar algumas voltas, às vezes nós temos algumas decepções, mas normalmente todas conseguem esse intento. Eu e o Álvaro já trabalhamos juntos há mais de 30 anos, e nós somos pioneiros na reprodução, já vimos casos dos mais difíceis possíveis que vocês possam imaginar, casos de mulheres desesperançadas, todos os tipos de infertilidade que vocês possam imaginar. E a grande maioria delas, aquelas que perseveraram, que tiveram paciência, e uma coisa importante, fé em Deus. Tá? A maioria conseguiu. E eu tenho certeza que o Álvaro compartilha do mesmo pensamento que o meu. Eu estou certo, Álvaro? Isso aí. Eu acho que nós estamos num momento bem especial, próximo a uma data especial, 10 de maio, Dia das Mães, né? Celebra-se essa data tão importante para nós em relação às nossas mães, e é o privilégio, né, Gilberto, que nós temos no decorrer de 20, 30 anos aí, de estar ajudando diversos casais a conceberem seus filhos, como você falou, nas diversas dificuldades que possam ter. E essa questão de nós termos Deus, né, ao nosso lado, ou junto com o processo, encarando isso como uma dádiva, né, em relação a que a gente possa ser um instrumento para que esses casais, para que essas mães vivenciem a maternidade. Eu acho que esse é um ponto bem importante a se ressaltar nesse momento, né? Principalmente que estamos bem pertinho dessa data que nós celebramos. Ainda você tem o privilégio de ter a tua mãe, eu tenho o privilégio de ter a minha mãe ao meu lado, ter minha sogra também. Eu tenho... Então, gente, veja bem. Eu estou vendo que quando vocês participam das lives, eu na realidade sou um aprendiz, tá? Eu estou tentando aprender alguma coisa sobre isso, né? Mas eu vejo que a maioria das mulheres, elas estão muito ansiosas, né? E elas querem muito ter algum tipo de resposta para o que elas estão sofrendo e principalmente um tipo de esperança, né? Então a Rose vai coordenar a gente, ela está vendo aqui as perguntas que estão chegando. Nós vamos tentar ser bastante objetivo, né? E para ter uma noção que nós possamos levar realmente esperança para vocês. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é uma coisa que a gente, há muito tempo atrás, e até hoje, quando se fala em endometriose, é um dos motivos que as mulheres têm dificuldade para engravidar, né? E quando tem endometriose, doutores, no ovário, a mulher deve fazer primeiro a cirurgia ou a fertilização in vitro? Pode responder, Álvaro. Essa é uma boa pergunta. Começamos bem, né? Então, a endometriose, quando tem a endometriose no ovário, a gente chama de endometrioma, né? Que é quando está essa endometriose no ovário. Então, dependendo do tamanho dessa lesão no ovário, eventualmente há necessidade de remoção. No entanto, quando você mexe no ovário através de uma cirurgia, você pode, infelizmente, fazer uma diminuição dos óvulos que estão em volta do endometrioma. Então, essa questão de se faz a cirurgia antes ou, eventualmente, se faz uma estimulação, coleta os óvulos, forma o embrião e depois faz a cirurgia, muitas vezes a gente acaba tomando essa decisão também. Então, depende um pouco da reserva que ela tem,
que a mulher tem, então a gente faz exames hormonais, para a gente ter uma noção de como está essa reserva, e na dependência dessa reserva, a gente às vezes faz o procedimento de reprodução humana antes de se mexer nesse endometrioma. A gente é muito cauteloso hoje, antes de fazer uma cirurgia no ovário. Eu concordo. Eu penso da seguinte forma, a gente vê muitas pacientes ansiosas que elas estão desesperadas para ter um filho, né? E eu sempre falo o seguinte, não é somente ter um filho, você precisa aprender a fazer o planejamento da tua família. Isso é muito importante. Então, aquela mulher que já tem um filho, nós sabemos que no contexto social que nós vivemos hoje, 2 filhos parece ser o número ideal. Então, ela vai ter mais um filho e ela realmente vai ficar contente. Mas naquela que tem só um, mesmo aquelas que acham que vão ter só um e que não têm interesse em ter um segundo, a maioria delas se arrependem. A maioria delas acabam, dentro de 3 a 4 anos, desejando ter um outro filho. Então, qual é o pensamento que nós temos na realidade? O que nós precisamos fazer ou ficarmos realmente seguros para que um casal tenha uma possibilidade muito boa de ter os seus 2 filhos, vamos dizer assim. Não necessariamente os 2 de uma vez. Nós precisaríamos ter pelo menos entre 15 a 20 óvulos, né? Então, se nós tivermos 15 a 20 óvulos, nós vamos ficar assim numa posição bastante confortável, né? Então, primeiro, vamos garantir esse patrimônio. E depois nós vamos tentar tratar a endometriose ou fazer alguma coisa desse tipo. Lógico que existem algumas situações que são extremamente severas, que infelizmente precisam de abordagem cirúrgica. A abordagem cirúrgica sempre vai levar uma diminuição de óvulo. Mesmo a própria evolução da endometriose já leva, né? Então, na realidade, é muito bom senso para a gente escolher qual o caminho mais adequado para aquele casal naquele momento, né? Então, a endometriose é uma coisa muito difícil de se manusear e é por causa disso que nós vemos muita discrepância de opiniões entre médicos. Quando o casal consulta com um médico que é especialista em tratamento de endometriose, ele é um pouco mais agressivo porque ele foca exatamente na resolução daquele problema. Quando ela fala com o esterileuta já é um pouco mais cuidadoso, porque ele está preocupado com a formação dessa família. Concorda comigo, Álvaro? A gente se preocupa muito com o ovário, né? A gente tem uma formação, tanto eu quanto o Gilberto, nós fizemos uma formação laparoscópica, então nós somos laparoscopistas de formação lá atrás, a gente fez muita laparoscopia, ainda faço algumas laparoscopias, né, Gilberto? Então, aquele que tem a formação de cirurgião, às vezes tem a tendência de fazer a cirurgia. Eu acho que essa questão cirúrgica é bem importante, mas a questão que você colocou de termos óvulos, né, que é precioso, porque uma vez que acabam os ovos, né, se eventualmente fizer um procedimento cirúrgico, pode ser o melhor cirurgião do mundo, o mais cuidadoso. Quando você vai retirar o cisto da endometriose, você acaba tendo que tirar tirar uma cápsula e eventualmente pode danificar um pouquinho o ovário e vai terminar os ovos. Então, essa conduta de tentar coletar os ovos e congelar os ovos, ou eventualmente congelar embrião, que é uma outra alternativa que existe, para depois você partir para o procedimento de cirúrgico, se é necessário ou não, isso é depende do tamanho do ovário, como é que tá, se tem dor, não tem dor, essas coisas todas, você vai sempre individualizar, pensar junto com o casal, junto com aquela paciente, quais as alternativas. Mas esse posicionamento de termos vários óvulos, é que nem sempre a gente consegue esse 10, 15 óvulos, às vezes tem que fazer mais do que um estímulo para conseguir esse número de óvulos. Então, esse posicionamento, quanto mais óvulos a gente consegue, a gente acaba aumentando o prognóstico reprodutivo dela. Agora, e como você falou, daqui 2, 3, 4 anos, eventualmente numa segunda tentativa, você já tem essa reserva de óvulos para uma segunda tentativa. Então, esse posicionamento de ter óvulo antes de se mexer no ovário é uma coisa bem importante. Nós cuidamos muito do útero, não que o cirurgião não cuide, só que a gente se preocupa porque a gente vai usar esse óvulo e depois a gente vai usar esse útero, né? Então é importante cuidar bem dele para não causar um dano muito grande, né? Outra coisa importante que eu acho que a gente deveria salientar, a técnica de congelamento de ovário que é utilizada hoje no mundo foi desenvolvida por nós, né? Foi um dos primeiros trabalhos científicos que nós fomos premiados no exterior, que nós ganhamos no Canadá e nos Estados Unidos, o primeiro prêmio da Academia Americana. Então, nós temos esse cuidado também de criopreservar o ovário
sempre que for possível, porque nós podemos reimplantá-lo depois na paciente, né? Então, nós tentamos não desperdiçar nada. Então, isso é muito importante quando realmente a cirurgia se faz que necessário, né? Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Hoje, atualmente, as mulheres, elas estão deixando para engravidar mais tarde. Primeiro elas querem se formar, para depois pensar numa gravidez. E eu lembro que o Gilberto falava comigo há mais de 20 anos já sobre o congelamento de óvulos e eu não dei a devida atenção. E aí o que acontece? Tem uma pessoa, uma mulher de 42 anos, e a reserva dela está muito baixa, porque a reserva de uma mulher de 42 anos, que está quase numa pré-menopausa, é muito baixa. Qual que é o melhor tratamento? Bom, ela devia ter congelado os óvulos, mas ela não congelou. Ela devia ter ouvido o Gilberto, ela não ouviu. Então, nesse momento, engravidar com o material que se tem nesse momento, né? Então, muitas vezes o ideal, às vezes as pacientes chegam nessa situação em que o ideal teria sido feito o procedimento aos 35, né? Em que a gente teria lá uns 10, 15 óvulos para a gente poder fazer o procedimento de reprodução humana bem tranquilo. Mas, às vezes, a gente se depara com situações em que você tem uma reserva baixa ou a paciente já passou dessa faixa etária. E muitas vezes você tem que trabalhar, então, com os óvulos que você tem disponível. Você pode aumentar, eventualmente, fazer mais que um óvulo, fazer acúmulo de óvulos, pode tentar fazer mais embriões, mas essa é uma pergunta bem... Hoje, aos 42 anos, eu tenho que engravidar da melhor maneira possível, né? Penso que a gente tem essa opção. Deixa eu até aproveitar e fazer uma pergunta. Não sei se isso é mito ou verdade, que dizem que as mulheres, quando engravidam mais velhas, correm o risco de ter filhos especiais. Então, isso é aí esse óvulo seria dessa própria mulher ou de uma mulher mais jovem? Porque eu não sei se isso é mito, se isso é verdade, que mulheres mais velhas têm mais chances de ter filhos especiais, né? Isso, veja bem, para onde que está caminhando a reprodução agora nesse momento, tá? Isso daí também, nosso grupo tem a grata satisfação de ser pioneiro, não é só no Brasil, é no mundo, tá? Que nós estamos sujeitos, todas as mulheres acima de 38 anos ou com algumas indicações específicas, elas devem sempre fazer a avaliação genética dos seus embriões, tá? E como é feita a avaliação genética rotineiramente? A maioria das clínicas ainda fazem isso. Retira um pedacinho do embrião ou faz uma biópsia embrionária para conseguir fazer o exame genético, esperando que essa biópsia realmente reflita o que está acontecendo com o embrião, né? Hoje já existe uma tecnologia que nós fomos pioneiros, não só por merecimento, mas com um pouco de sorte, uma conjunção de fatores, que nós não precisamos mais biopsiar o embrião. Nós conseguimos isolar o DNA que o embrião excreta do meio de cultura, em uma quantidade muito pequena, mas temos tecnologia para ampliar isso daí e temos o resultado do embrião. Nós começamos a fazer isso a partir de outubro do ano passado. O resultado está muito bom, está excelente, melhor do que o PGTA, que é o que faz a biópsia, muito mais seguro, né? E com a vantagem muito grande que nós não precisamos mexer com o embrião, que poderia danificá-lo numa eventual biópsia, né? Então, numa mulher dessa idade, isso se torna imperativo. É muito importante que se faça para diminuir a probabilidade dela ter um aborto ou mesmo uma criança com malformação. Até a Valquíria está participando aqui, ela disse assim, graças a Deus, fui mãe aos 40 e 41 anos e as meninas são super saudáveis, mas eu tive muito medo. Sim, é lógico, porque as crianças malformadas, na realidade, elas são minoria. Tá? É minoria? É minoria. A grande maioria das mulheres abortam quando são malformações mais graves, né? Então a gestação não chega nem a evoluir, né? Uma grande porcentagem delas conseguem ter crianças saudáveis, né? Mas a nossa preocupação é assim, aquela que teve a criança malformada é um caminho sem retorno, né? Então, é melhor você se prevenir e fazer o diagnóstico primeiro, senão realmente é bastante apreensivo. Eu vou fazer uma pergunta, se eu estiver sendo muito errada, vocês até podem me corrigir, tá? Porque sempre se fala assim, de a mulher que é infértil, a mulher que não consegue engravidar, o óvulo da mulher tá velho. O homem com 50 anos, 48, que vai ser pai, o sêmen dele fica velho ou o homem não tem esse problema, é um privilegiado? Essa preocupação da idade é só da mulher? Bom, é mais da mulher, com certeza, porque a mulher nasce com uma reserva de óvulo,
e essa reserva vai diminuindo durante a idade, então vai diminuindo a quantidade e a qualidade. Então, isso que foi colocado. O homem produz o espermatozoide a cada 70, 80 dias. Então, no homem existe um turnover quase que constante da questão espermática. No entanto, quando o homem passa de uma determinada faixa etária, também existe, 45, 50, existe um risco de eventualmente ter algumas alterações genéticas. Porque quando a mulher tem um problema no óvulo, ele deu uma alteração no número de cromossomos, para mais ou para menos. É isso que o Gilberto falou. Eventualmente se concebe, eventualmente a grande maioria das crianças acaba abortando, mas o homem, às vezes, quando gera acima de uma determinada idade, pode ter um risco maior de ter doença genética. O que é doença genética? Por exemplo, gênica, autismo, por exemplo, né? Existem algumas doenças um pouco mais incidentes nessa faixa etária mais alta, apesar do homem conseguir engravidar, entendeu? Então é um pouco diferente o que acontece com o homem e o que acontece com a mulher. E uma coisa que você colocou também, o homem também tem sofrido tabagismo, obesidade, estresse, acaba influenciando a qualidade espermática também. Então a gente fala muito da mulher, mas, mas o homem também tem vivenciado essas experiências de diminuição de fertilidade. Tem envolvimento, sim, é verdade. Agora, eu confesso que, na realidade, eu não me sinto a pessoa mais capacitada para falar sobre isso, mas o Álvaro está corretíssimo. Mas dentro da Mater Baby, nós temos um bom especialista nisso, que é o Dr. Moacir Rafael, e que nós já estamos programando que ele vai fazer uma live exatamente nesse tópico, para falar da infertilidade masculina. Ele é muito bom nisso, ele fez em Nova York, com um dos maiores especialistas do mundo, então é quem trata de todos os nossos pacientes com infertilidade masculina, né? E aguardem que a semana que vem ele vai ser com ele. Eu posso ratificar só que o Dr. Rafael é ótimo. Porque ele... Olha só, a Bianca disse assim, eu fui mãe com 19 anos e depois de 7 anos e meio tive minha filha mais nova. Mas foi bem difícil de engravidar, tive várias complicações, não ovulava mais e meu útero ficou retroinvertido. Retroinvertido. Na realidade, o útero retrovertido é uma variante de uma posição uterina, tá? É muito comum isso daí, tá? Isso não é alteração, pode ficar tranquila, Bianca, não é uma malformação. A maioria das mulheres possui o útero numa posição que a gente chama de anterovertido, ele é um pouquinho viradinho para frente. A maioria. Algumas são médio e algumas são retovertidos, ou seja, viradinho para trás, né? Mas não chega a dar grandes transtornos, não. A maioria das mulheres engravidam bem. Ela até disse, doutor, que ela engravidou, ela entrou na menopausa precoce, aos olhos da medicina, ela não engravidaria, mas tem 4 anos que ela ganhou esse milagre. Mas a vida é sempre um milagre, é isso que nós estamos tentando passar para vocês. Então, aquelas que estão ansiosas, desesperançosas, não fiquem, tá? Primeira, não percam a esperança, não deixem de fazer oração. Deus tem um propósito para tudo. Todos nós vamos ter os nossos momentos adequados. E nós estamos cansados de ver isso acontecer constantemente, né? A Elisa perguntou assim, olha, se eu fiz uma vez a fertilização in vitro, né? Engravidei, eu quero ter meu segundo bebê, eu posso fazer mais a segunda ou a terceira fertilização? A princípio, sim. Depende um pouco só da reserva de óvulo que ela tem. Mas, né? Então, tecnicamente falando, se ela engravidou numa primeira vez, ela tem possibilidade de engravidar uma segunda vez, sem dúvida, usando a técnica reprodutiva, desde que, né, tenha uma quantidade, uma qualidade de óvulo satisfatória, tecnicamente falando. Mas tem uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer, que inclusive eu vi essa paciente a semana passada, sabe? Uma grande porcentagem das pacientes, quando vem aos nossos consultórios, né, naturalmente nós temos que fazer uma avaliação muito detalhada para tentar obter um diagnóstico, para fazer uma trajetória prognóstica e de terapêutica. E grande porcentagem dessas pacientes nós as catalogamos como infertilidade sem causa aparente. Na realidade, o que isso significa? Nós não sabemos exatamente por que você não engravida. E nós não encontramos uma causa específica para isso, né? E essa paciente especificamente, né, eu tentei coito planejar, tentei todos os tratamentos mais simples, eu falei, você não está tendo nada de objetivo que esteja impedindo, né? Vamos tentar os tratamentos mais simples primeiro. E não conseguiu. Ela chegou um dia no meu consultório e falou assim, doutor, não aguento mais, não aguento. Vamos
partir para a fertilização. Tá bom, então vamos partir para a fertilização. Aí ela engravidou, teve uma menina, né? Ela estava amamentando com 4 meses, com a menina com 4 meses amamentando, ela engravidou espontaneamente. Isso já aconteceu com você também, não? Com certeza. Então para vocês especialmente, especialmente na endometriose, né? Voltando um pouquinho, quando a paciente também engravida, porque quando a paciente engravida para de menstruar 9 meses, 10 meses, depois amamenta, é bem comum, às vezes, depois de um procedimento, ela acabar engravidando naturalmente. Então, também, quando a engravida, existe um relaxamento, vamos dizer assim, a pessoa fica mais tranquila, mais serena, essa serenidade pessoal, espiritual, relacional, o relacionamento fica mais tranquilo e acaba engravidando naturalmente. Então, essa questão de gravidez espontânea após um tratamento de reprodução é bem comum mesmo, no dia a dia. Inclusive, essas histórias são muito interessantes. Na Mater Baby, quem tiver interessado, é só ligar lá e pedir. Nós temos um livro, que foi escrito pelas nossas próprias pacientes. O Álvaro também tem, né? Elas contando a trajetória delas, né? E o que aconteceu. E é muito interessante que quando a gente lê essas histórias, incrível como em todas, a gente sempre enxerga a mão de um ser supremo intervindo no momento adequado. Concorda comigo? Exatamente. É impressionante, é impressionante. Bom, vamos lá Em para mais vista uma desse pergunta. sonho, é o nosso libreto, né? Nosso livro que fala sobre isso. E sempre que a gente vê Deus opera, vou voltar, através de nós, ou pode operar de outras maneiras, mas a gente se busca, né, Gilberto, ser esse instrumento de uma maneira mais simples ou eventualmente de uma maneira mais elaborada. O que a gente pede no nosso dia a dia é que Deus nos dê sabedoria, dê discernimento para sermos instrumento de bênção na vida dessas pessoas que nos procuram, né? Então, essa questão de relacional, de realmente reconhecer Deus no processo como um todo, realmente ajuda tanto o casal, tanto, né? É que muitas vezes as pessoas ficam revoltadas, né, Gilberto, com essa, puxa, mas todo mundo engravida menos eu, por que eu não consigo? E às vezes existe uma revolta, já que a gente está falando sobre essa sensação, é muito, muito comum as mulheres se sentirem assim, puxa, por que aconteceu com uma pessoa e não acontece comigo? Então, essa questão pessoal, psicológica e também espiritual é muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente tem que ajudar essa mulher, esse casal, a lidar com essa questão pessoal também, né, Gilberto? É muito importante essa questão. Verdade. Perguntaram mais uma aqui, que quando a mulher entra na menopausa, ela tem alguma possibilidade de engravidar? Bom, veja bem, a menopausa também foi uma grande vitória nossa, né? Exato. Nós temos um caso que foi muito interessante, a uma paciente que nós tivemos há mais ou menos uns quase 30 anos atrás, uma advogada muito bonita, tá? Que estava noiva e ia se casar dali a 20, 30 dias, um mês. E ela veio no meu consultório e falou assim, minha menstruação parou, com 29 anos. Falei, você não está grávida? Não, não estou. Comecei a investigar, falência ovariana precoce. É como que você dá uma notícia para uma mulher linda, com 29 anos, à beira do casamento, que ela está em menopausa, né? Aí a irmã dela, que era uma paciente nossa, que já tinha tido filho conosco também, falou assim, doutor, pega meus óvulos e dá para ela, para minha irmã. Eu falei, poxa, que interessante, né? Isso realmente poderia dar certo, né? Mas nunca tinha sido feito no mundo, isso daí. E nós começamos a fazer uma pesquisa muito intensa nisso daí. E essa pesquisa realmente se transformou em um trabalho, e logo que nós concluímos a pesquisa, aí apareceu uma mulher no consultório que realmente era uma menopausa. Ela tinha 47 anos, né? E eu falei para ela, nós desenvolvemos essa pesquisa para uma outra, não é nem para você, mas você chegou agora, mas nós temos que usar um óvulo doado, né? E ela aceitou de imediato. Tanto é que quando nasceu o bebê dela, ela foi considerada a terceira mulher do mundo a engravidar em menopausa, que está no Guinness hoje. Olha, né? E as pessoas não sabem aqui, né? Que está aqui no Guinness. Então, a mulher, a partir desse momento, naturalmente nasceu italiana, nasceu americana, e hoje milhares de mulheres no mundo. Então, a menopausa por si só não impede ninguém de ter o seu filho hoje. Graças a Deus. Coisa boa, né? Essa é uma notícia interessante, só para falar, interessante que a idade, os óvulos acabam, né? Ou antes do tempo, ou eventualmente
depois dos 40 anos essa diminuição é mais importante. Mas interessante que o útero, né, Gilberto, mantém-se ativo. Ele engravida aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, tem até gestações acima de 60 anos. Interessante que apesar a idade sobre o útero não influencia tanto. Então, é muito importante esse esclarecimento em relação à capacidade que o útero tem, uma vez que a gente entra com a medicação adequada, planifique e entre com a medicação, com os hormônios, ele passa a responder e ele pode, né, engravidar em faixas etárias bem diferentes aí. Exatamente. Ó, tem mais uma pergunta aqui antes das outras que eu tinha, a Camis. Quantos por cento de chance uma mulher que tem ovário policístico tem de engravidar natural? Olha, toda vez que fala em porcentagem, você tem que tomar muito cuidado. Isso. Tá? Porque a porcentagem é uma coisa muito variável, né? Na mulher que engravida é 100%, na mulher que não engravida é 0%. Né? Então, primeiro, você tem que entender que o ovário policístico é uma síndrome. Não é isso, Álvaro? Tem várias nuances de ovário policístico. Então, primeiro nós temos que entender qual o tipo de ovário policístico, qual a intensidade que ele tem, qual o comprometimento que ele pode fazer, não só no ovário, mas no resto do teu corpo, né? E grande porcentagem das mulheres engravidam, sim. Você concorda comigo? Assim mesmo. O ovário policístico, às vezes se coloca tudo dentro de um contexto só, mas o ovário policístico tem vários, vamos colocar esse em nível de graus. Existem diferentes pacientes com um aspecto diferente. Então, essa individualização e ajudar, basicamente o ovário policístico é uma dificuldade de ovular, existem procedimentos em que você vai ajudar a ovular, fazer seu ovário funcionar. Então, tecnicamente falando, existe sim muita possibilidade de gravidez e você com o tratamento, com essa avaliação pormenorizada de como está teu ovário mesmo, você tem a chance aí de usar medicamentos e realmente ajudar a engravidar. Então, aproveitando para perguntar que vocês são dois, né, profissionais incríveis, mas para falar sobre um pouquinho do anticoncepcional, que rumores negativos, ela ouve muita coisa negativa do anticoncepcional. Quanto à fertilidade, né? Pode falar. Bom, primeiro uma coisa que é interessante, que quando você usa anticoncepcional, a mulher deixa de engravidar aos 20, 30 e vai engravidar aos 30, 35, 40. Então, muitas vezes a questão do anticoncepcional não é só o anticoncepcional que fez o efeito, mas você deixou de engravidar aos 20, 30 e passou a engravidar aos 35, 40. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. E às vezes a gente não tinha noção de como que era a reserva ovariana dessa mulher antes. Então tem essa questão do anticoncepcional, você acabar postergando a gravidez para um momento que às vezes a própria idade acaba influenciando na gravidez, né? Mas o anticoncepcional não tem nenhuma ação sobre a reserva ovariana. Não. Nem para preservar, nem para melhorar e nem para piorar. Boa lembrança, Gilberto. Só isso. As pacientes que usam anticoncepcional acham que estão guardando o óvulo. E daí, quando... Tem essa sensação de guardar o óvulo, mas não é verdade. O ovário vai sofrendo o processo de evolução e envelhecimento independente do anticoncepcional, ou com ou sem, né? Tem uma coisa importante também, a Caroline aqui está perguntando, ela está falando que ela tem SOP e ela está tentando engravidar há 2 anos, né? 2 anos e meio. E ela já fez 6 ciclos de coito programado e até agora nada. Bom, veja bem, o coito programado realmente é uma opção, sem sombra de dúvida, né? Mas acho que o Álvaro concorda comigo que não tem muito sentido fazer mais do que 3 coitos programados, né? Antigamente, que eu estou falando há 10, 15 anos atrás, nós fazíamos 10, 12, tá? E depois de fazer um número de casos muito grande, nós vimos que 95% das gestações que tem que ocorrer, ocorre nos 3 primeiros ciclos, né? Então, hoje não tem muito sentido fazer mais do que 3 ciclos. O senhor vai falar alguma coisa? Não, eu acho que é a questão do estresse que vai gerando, 1, 2, 3, vai gerando um estresse relacional, existe o estresse da paciente, então aquela coisa vai começando a gerar ao invés de melhorar, existe até uma diminuição, às vezes, de fertilidade nesse contexto, Gilberto. Eu acho que tem, então, a otimização mais importante. Oi. Aqui tem assim, é normal, Adrifer, menopausa aos 38 anos, a minha tem 3 filhos, engravidou aos 13, 18 e 28 anos. Aos 13 anos. E agora está com menopausa.
Minha, Aos 38. minha Então, filha? não sei, deve ser filho, em 3 filhos, engravidou aos 13, 18 e 28 anos. 38, pode haver menopausa. Nós já tivemos menopausa com 18 anos, né? É. Na realidade são casos de falência ovariana precoce, né? Mas pode acontecer sim. Agora, olha só, doutores. Tenho 30 anos, sou solteira e não tenho um relacionamento sério. Eu ainda devo me preocupar, né? Boa pergunta. Oportunamente, nós íamos talvez falar sobre esse assunto daqui a pouco, que é a questão de estimular o ovário, congelar os ovos numa idade que seja mais adequada, que os ovos tenham maior quantidade, que você tenha mais qualidade, para tentar coletar os ovos numa determinada faixa etária, para daí usar esses ovos depois de 3, 4, 5, 6, sei lá, alguns anos. Então, essa é uma pergunta bem importante. Em relação a paciente que tem uma idade boa, que não pretende engravidar a curto prazo, ou por questão pessoal, relacional, profissional, financeira. Então, eventualmente, é uma alternativa nessas pacientes mais jovens de eventualmente fazer um procedimento de estimulação, coletar óvulos, congelar esse óvulo para usar no futuro reprodutivo. Aliás, o Dr. Gilberto foi um dos precursores nessa técnica aqui do Brasil, quando houve uma descoberta dessa técnica chamada vitrificação, né, Gilberto? Foi lá nossas teses de mestrado, doutorado, há uns 15 anos atrás, em que a gente ajudou, estava no desenvolvimento dessa técnica chamada vitrificação. Que essa técnica de vitrificação revolucionou a medicina reprodutiva, sabe? Então, tecnicamente falando, é uma alternativa. O que você pensa, Gilberto? A técnica de vitrificação que é usada no Brasil hoje é a nossa técnica, né? A maioria, 90% das clínicas do Brasil hoje usam a nossa técnica, né? Isso é muito importante. Agora, a mulher que não tem perspectiva de engravidar, que faça a sua poupança, vamos dizer assim, né? Então, procure uma clínica, congele óvulos e guarde. A nossa intenção é que você congele óvulos e, se Deus quiser, você não precise, entendeu? Porque se você engravidar, fala assim, eu casei, agora então eu vou lá buscar meus óvulos. Não, tenta engravidar espontaneamente. Aquilo lá é uma reserva emergencial. Não, realmente eu congelei meus óvulos e de repente meu príncipe encantado apareceu, eu já estava com 43, 44. Bom, aí tá certo, então vamos usar os óvulos que são guardados, né? Então, é como se fosse uma poupança, uma garantia. Tá? É melhor você ter a poupança do que você se arrepender de não tê-la feito. Pode concluir, doutor. Não, só falando, essa paciente, às vezes tem pacientes jovens, e não só reforçando, às vezes, daí a paciente que eventualmente tem uma neoplasia, um câncer de mama, que seja jovem ou não tenha filho. Então, esse tipo de paciente aí também vai fazer quimioterapia, vai fazer radioterapia, e isso pode influenciar na reserva de óvulos. Então, essas pacientes também teriam uma indicação de estimulação para coletar óvulos antes do tratamento. Só reforçando em relação às indicações, né? Tem uma pergunta aqui que acho que todo mundo gostaria de saber, que entra numa parte financeira, se é muito caro, né, para manter os óvulos congelados, dispendioso. Não é. O que é mais caro, na realidade, é o processo de indução de ovulação, coleta e fazer o congelamento. Isso realmente, infelizmente, ainda é um pouco mais caro, né, por causa dos processos que envolvem. Mas o armazenamento em si não é uma coisa cara. Não é assim uma coisa que não está mais acessível hoje. Não, seria talvez, sei lá, uma conta de luz. Mais ou menos isso, entendeu? Não é uma coisa cara, não. E a gente sempre fala, quando a gente pensa no termo transplante, a gente sempre acha assim que a última opção, né? Quando que se é indicado um transplante de ovário? Bom, esse foi um trabalho nosso, inclusive a tese de doutorado do Álvaro. O congelamento de óvulos, né? Então, quando você vai fazer esse tipo de procedimento, você estaria indicado quando a paciente tem algum tumor, né? Em que você vai ter a retirada de um ovário. O congelamento de ovário, ela perguntou. Não, transplante. O transplante de ovário. Tá falando de transplante de ovário. Bom, o transplante de ovário foi quando a gente fez a técnica de transplante ortotópico, né, Gilberto? Isso. Bom, a indicação do transplante são indicações mais precisas, né, Gilberto, em relação a quando fazer, quando indicar, por que fazer.
Porque, na verdade, o ovário, para ser transplantado, normalmente a gente tem que congelar o ovário, o tecido ovariano. Essa que é a questão. Depois que você congela o tecido ovariano, depois de algum tempo, você vai transferir ou transplantar esse ovário para o sítio de implantação. Ou vai transplantar no outro ovário, ou você vai transplantar naquela região que o ovário está. Então, essa técnica especificamente, então tem a questão do congelamento prévio. Você não vai fazer o transplante de ovário a fresco, vamos dizer assim, né? Tecnicamente falando. Importante lembrar que o transplante de ovário não é igual ao transplante de rim, que a gente pega de uma mulher e coloca em outra, tá? Essa também é um trabalho nosso e que nós resolvemos fazer essa pesquisa há muitos anos atrás, quando uma paciente que eu havia feito fertilização in vitro, ela teve uma menina, a menina estava com 6 anos de idade, e ela me procurou no consultório e falou assim, ó, a minha filha está com leucemia, ela vai ter que fazer pan-radioterapia, tem que fazer uma radioterapia de corpo inteiro e vai destruir o ovário. Eu vim aqui para tirar o ovário dela e guardar, depois colocar nela outra vez. Meu Deus. Eu falei, você tem razão, é isso mesmo que tem que fazer. Ela falou, então o senhor vai fazer? Eu falei, não, eu não sei fazer. Porque ninguém sabia fazer isso no mundo, né? E nós resolvemos incorporar essa pesquisa, então. E depois nós tivemos um trabalho foi outro trabalho premiado nos Estados Unidos também, que nós tivemos, né? E serviu, inclusive, para tese de mestrado e doutorado também, inclusive do Álvaro, né? Então, é uma indicação muito precisa. Aquela mulher que tem que fazer um tratamento onde vai destruir o ovário dela, então nós tiramos precocemente, guardamos, ela faz o tratamento e ela mesma recebe. Ou então, no caso de gêmeas univitelínicas, uma irmã que vai doar para outra porque não tem perigo de rejeição. Mas, por exemplo, eu tenho a minha prima que quer doar um ovário para mim. Não, não dá. Não é assim, tá? Não chegou nisso ainda. Agora, uma outra pergunta aqui, ó. Menstruar antes dos 11 anos tem relação com menopausa precoce? Pode falar. A princípio, não. Né? A idade da primeira menstruação, a princípio, não guarda correlação direta com a menopausa precoce. Tecnicamente falando, a princípio, a idade... Né? Quando iniciou a menstruação, não. O que às vezes acontece quando a mulher menstrua muito tarde. 16, 17 anos, eventualmente quando menstrua muito tarde é mais comum você visualizar a questão de alteração de reserva ovariana, né? Olha só, uma outra pergunta, nossa última pergunta aqui. A gente está falando de mulher, mulher, mulher. Mas e se o meu marido não tem sêmen? Porque isso acontece. Não sei se é uma grande parte da população, mas acontece. O que pode ser feito quando é nesse caso masculino? Vocês aguardem o Dr. Moacir Rafael semana que vem. Ele é muito bom nisso, ele vai falar melhor do que a gente. Nós podemos falar alguma coisa e incorrer, inclusive, algum isso. Mas tem esperança sim, pode ficar tranquila que tem. A maioria tem. Isso que eu ia perguntar, né? Então, hoje, a fertilização, a reprodução humana, ela está muito avançada. Já chegou algum caso que o senhor tentou de tudo e isso pode ser psicológico ou que realmente aquele caso não tinha como? Não, eu só tive um caso na minha vida que foi muito frustrante, inclusive mulher de um médico, de um colega, né? E que na realidade ela não tinha dificuldade para engravidar, ela engravidava, mas ela abortava. Era um abortamento habitual, né? E nós conseguimos resolver, assim, 99% das vezes o abortamento habitual. Eu já tive casos dificílimos. Eu já tive casos de paciente que foi fazer metade do tratamento dos Estados Unidos que eu arrumei, voltou para cá para fazer metade do tratamento comigo. Inclusive, é uma das histórias que está nesse livro, né? Uma mulher que sofreu muito. E essa mulher, desse colega, eu não consegui. E isso, até hoje eu penso nisso. Tanto é que as pacientes que às vezes eu não consigo ajudar, e o Álvaro compartilha disso também, são aquelas pacientes das quais nós mais nos lembramos, né? As pacientes que têm sucesso, às vezes nós realmente não que as esquecemos, mas não recordamos com tanta frequência, né? Aquelas que demoram ou que não têm sucesso, essa principalmente me marcou bastante. Bom, nós estamos próximo da nossa live, né, dá o tempo. Doutor Álvaro, como eu já disse, domingo é o Dia das Mães, se o senhor se despedir e deixar uma mensagem, né, para quem está assistindo. Nossa, primeiro agradecer por esse convite, foi honroso estar conversando com meu amigo, irmão Gilberto, nós parceiro de mais de 3 décadas. Estamos juntos aí.
E eu queria agradecer muito esse momento com você, Rose. Obrigado por compartilhar e nos conduzir. Hoje eu tomei uma nesse vacina processo. aqui, eu não estou muito bem, viu, doutor? Mas nós vamos voltar mais vezes. Queria agradecer a vocês. E eu acho que a gente iniciou falando de esperança, domingo, Dia das Mães. Nós queremos agradecer a Deus porque a gente entende que nós possamos ser instrumentos de bênção para que as pessoas que nos procuram também possam vivenciar essa experiência, né? A experiência da maternidade. Então, agradecer por essa oportunidade e realmente que Deus possa estar iluminando, né? Conduzindo, dando paz, dando serenidade para que essas pessoas vão em frente, vão atrás do seu sonho. Ele existe, ele é real, ele vai ser atingido, né? Então, essa questão da esperança nesse momento que a gente está vivendo, tanta desesperança, é muito importante, porque nós temos um Deus que está conosco mesmo em momentos difíceis, né? Então, que Deus possa estar abençoando, dirigindo, guardando, e a nós dando sabedoria, discernimento para sermos, né, de alguma forma, instrumento de bênção na vida das pessoas que nos procuram. Então, eu acho que é essa a mensagem que eu gostaria de dizer nesse pré ao Dia das Mães. Obrigada, doutor. E o senhor, doutor Gilberto? Bom, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que participou, né? E gostaria realmente de levar uma palavra de esperança. Ó, nesses 40 anos que eu faço reprodução, eu já mexi muito com desesperança. Eu já senti muita desesperança. E já chorei com muitas pacientes também. Tá? Não percam a esperança. Se quiserem, ligue para a nossa secretária, peça o livro que nossos pacientes escreveram, que vocês vão se identificar e vocês vão encontrar força para continuar lutando. Vai nas nossas homepages, leiam os nossos trabalhos, leiam as nossas pesquisas. Não desanime, não deixe de lutar. Nunca, agora sempre, realmente com o coração voltado para Deus. Tudo tem um propósito, tudo tem um momento. E todo sofrimento nos leva ao engrandecimento. Não encarem o sofrimento como um castigo. Encarem como uma oportunidade de elevação moral. Encarem como uma oportunidade de reavaliar o seu parceiro, de fortificar o seu casamento, de fazer com que vocês realmente enfrentem juntos esse problema. E com certeza vocês vão ter a graça de ter o seu filho. Queria agradecer os dois doutores, grandes nomes, porque a pandemia me fez, doutor Gilberto, aparecer tanto no meu no meu programa, e isso me deixou muito feliz, viu, doutor Álvaro? Porque, olha... Obrigada também pela participação do senhor, de estar respondendo aqui, né? Quem está no meu Insta, e que a gente possa voltar a fazer mais alguma live. Amém. Estamos aí à disposição. Uma boa noite para vocês. Abraço apertado agora, assim, né? Um forte abraço, um abraço nos seus pais. Tá? E a nova geração que vai vir também a semana que vem falando. Exatamente. Novo sangue. Tá? Um abraço a todos. Boa noite. Obrigada, Valeu. viu, doutor? Então, olha só, obrigada a todos vocês que participaram. E essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. Podem fazer perguntas para o doutor Gilberto, que ele responde. Meu muito obrigada, viu? Beijo!